convidar para a gente estar assim num dia festivo. E vocês não sabem o bem que vocês me causaram assim, em trazer à memória momentos muito significativos dessa vivência aqui nessa comunidade. Eu conheci essa comunidade em 1985, numa enchente que aconteceu. Eu trabalhava com a Visão Mundial, por 27 anos eu trabalhei com a Visão Mundial. E aí nessa época eu era responsável pelos estados da Bahia até o Maranhão. E aí saiu notícia, vários órgãos de comunicação da situação que estava aqui naquela época. Eu lembro que eu encontrei com o engenheiro do Denox, eu não lembro o nome dele, quero aqui na minha memória ver se o nome dele vem à minha cabeça. Se alguém depois lembrar aí me diz, mas era o engenheiro do Denox, quase que vi aqui o nome, durante o culto mas eu lembrei, ele tinha um mapa de todas as comunidades que a água tinha atingido muito, e essa era uma das comunidades. Comunidade da Quixaba. E eu lembro que a primeira família que eu encontrei aqui foi o irmão Chico Palhares e a irmã Aureliana. Logo em seguida eu trouxe meu pai, porque eu achei que era um local que ele achava muito legal. Meu pai nasceu em Quixadá e viveu a infância, a adolescência, a juventude dele até os 20 anos de idade, ele viveu em Morada Nova. Aí eu achei que meu pai ia gostar de ver esse local, e ele se encantou por Quixaba. E aí nós não perdemos mais o amor por esse local. Então assim, quero dizer para os irmãos e as irmãs que vim aqui trazer à memória esses momentos que eu andava dirigindo com meu pai. Eu era universitário, fazia engenharia agronômica, e aí quando eu tinha alguma folga do trabalho da universidade, eu dirigia para ele, vinha para esses cultos, era muito, muito legal. E aí hoje encontrei irmão Cícero, irmã Maria, Darlan, né? Muito legal. Cadê o irmão Luiz? O irmão Luiz ali fora. Ele não está por aí, não? Acho que não. Bem, então matar essa saudade é muito gostoso. E queria dizer que uma alegria que eu estou tendo hoje à noite. Poucos lugares, talvez é a segunda experiência que acontece comigo de ver o que está acontecendo aqui hoje à noite. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Uma das coisas que eu estou muito alegre aqui com os irmãos, desculpa se tem alguém do mundo católico, isso quebra toda a nossa lógica da história católica, né? Graças a Deus que quebra, é de ver as crianças aqui e não sacerdotes. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho é capaz de, num ambiente onde os mais importantes que a sociedade acha que são os sacerdotes estarem sentados aqui em cima, você chega e as crianças que estão aí. Eu queria parabenizar vocês por causa dessa atitude. Eu queria que nós, os sacerdotes, aprendêssemos mais sobre isso. Porque, de novo, desculpa o pessoal do mundo católico. Toda religião, mas especialmente no caso brasileiro, as grandes religiões, elas fazem uma arquitetura e um design para dar a impressão, pela arquitetura e pelo desenho, de que as pessoas que estão no lugar em cima são mais importantes do que as pessoas que estão do outro lado. Você pode observar em qualquer um desses ambientes religiosos, as cadeiras mais bonitas são as que estão em cima, e a do povo é outro tipo de cadeira. Isso para sinalizar que os sacerdotes são mais importantes. Eu fico feliz porque quem está naquela cadeira não é o pastor Nazário, nem sou eu, nem... Que legal, cara, né? Tá feliz, não é não? Agora cuidado, não deixa ficar orgulhoso igual o pastor não, tá? Que legal. O Evangelho de Jesus veio para bagunçar a sua vida, sabia disso? Sabia que veio para bagunçar? Você quer ter duas mulheres, Jesus não deixa, é só uma mesmo, cara. Veio para atrapalhar você. Você quer ganhar dinheiro fácil enganando as pessoas, Jesus atrapalha, não deixa. O cara faz raiva a você, não faz? Alguém já fez raiva a você? Não dá vontade de se pegar assim, dar um murro no queixo do cara, um chute na canela do camarada? Não sei se é porque eu venho de uma família assim muito destemida. O pior é que meu pai era destemido e era grande. E minha mãe é pequena. Eu nasci com a coragem do meu pai e o tamanho da minha mãe. Estou perdido, né? Mas assim, às vezes você quer dar um murro no queixo do cara, você quer dar um chute na canela do cara. O Evangelho atrapalha. Jesus manda orar por ele, abençoar. O pessoal está pregando o Evangelho aí para dizer que vem para Jesus que vai... Olha, você vem para Jesus, a vida fica atrapalhada. Pode morrer mais cedo, sabia disso? Porque quem segue a Jesus tem que enfrentar os poderosos. João Batista perdeu a cabeça muito cedo. Estevão foi apedrejado. Martin Luther King nos Estados Unidos foi assassinado. E por aí vai, e por aí vai.
E eu vim hoje à noite aqui para continuar pregando esse evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Mas é do Jesus Cristo de Nazaré. Não é do mito Jesus Cristo que foi criado na cabeça do imaginário coletivo brasileiro. Eu venho falar do filho de Maria e José, do menino que nasceu na manjedoura, que viveu a infância na pequena Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel. Seria você imaginar assim: ah, Jesus nasceu no Ceará, foi em Fortaleza? Não, foi não, bairro da Aldeota, foi não. Ah não, foi em Limoeiro. Se foi em Limoeiro, deve ter sido na Quixada. Era um de vocês, meu querido e minha querida. Se você veio de uma família pobre, de uma família simples, possivelmente você seria essa família escolhida para o Jesus de Nazaré nascer. Jesus de Nazaré, quando foi fazer a entrada triunfal em Jerusalém, não foi de carruagem, foi de jumentinho. Foi de jumentinho. E quando o Filipe disse: Natanael, Filipe era amigo do Natanael, um cidadão judeu, e aí disse: Natanael, eu encontrei o Messias. Você encontrou o Messias? Tem certeza? Tenho certeza. De onde ele é? Não, eu sei que ele está vivendo em Nazaré. Em Nazaré pode nascer alguma coisa que preste? Esse é o Jesus de Nazaré. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, se você quiser acompanhar esse texto, esse é um texto que se repete. É tão sério o que Paulo diz aos Gálatas, que esse texto se repete. É capítulo 1, versículo 8 e 9. Menina, você que está aqui, celebrei teu casamento, você e seu marido. Rapaz, que legal. Poxa. Vocês vieram de morada nova para cá? Quantos anos vocês estão de casado? 6? Eita, tomara que chegue aí nos 60. Tá bom, 60? Amém. Gálatas 1, versículo 8 e 9. Paulo diz assim: ainda que eu, ou um anjo, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho além do que nós temos anunciado, seja anátema. Paulo diz: ainda que eu, ou mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos anunciado, seja anátema. Isso é tão sério que ele repete no versículo 9. Eu vou até deixar para vocês lerem o 9. Como é que diz o 9? Pode ler em voz alta. Assim como eu já disse. Aí vai dizer, ó. Vamos de novo? Mas, ainda que alguém, o mesmo anjo, vos pregue evangelho, que valendo o que nós temos anunciado, seja anátema. Ele diz isso no versículo 8 e no versículo 9. Para quem que ele está escrevendo? Ele está escrevendo para uma comunidade de uma região chamada Galáxia. Por isso que é chamado de carta aos Gálatas. Está escrevendo para os irmãos e irmãs da Galáxia. O que é que está acontecendo nessa comunidade? É uma comunidade composta de judeus. Tem muitos judeus. Então eles assimilaram o Evangelho, e aí se você for lendo os capítulos seguintes, você vai perceber isso. Eles assimilaram o Evangelho, mas em pouco tempo. É interessante porque no começo Paulo vai dizer assim: como é que vocês tão rapidamente esqueceram? Como é que vocês ouviram o Evangelho e tão rapidamente vocês esqueceram? E começaram a anunciar outras coisas que não eram mais do Evangelho. Não era mais do Evangelho. Porque aí eles queriam começar a introduzir coisas da religião judaica, como no Brasil a gente fica introduzindo coisas da religião da cristandade. Porque a gente fica pensando assim, a gente confunde muito evangelho com cristianismo. O cristianismo é um segmento religioso que passa pelo catolicismo, por exemplo, o catolicismo ortodoxo, o cristianismo ortodoxo, passa pelo protestantismo. Ou seja, o cristianismo é um segmento religioso que tanto é católico quanto é protestante, ou seja, não é islâmico. O catolicismo não é islâmico, o catolicismo não é budista, o catolicismo faz parte da cristandade. E aí a gente confunde protestantismo com evangelho, catolicismo com evangelho. E aí às vezes nós estamos muito mais religiosos, seja do catolicismo, seja do protestantismo, do que do evangelho do Jesus de Nazaré. E se eu puder hoje à noite, porque o seu tempo é muito precioso e eu não quero estragar seu tempo hoje à noite. Outra coisa, outro pastor poderia estar pregando aqui. E se outro pastor estivesse pregando, poderia ser melhor do que eu. Então eu quero levar muito a sério esse momento, porque o seu tempo é precioso e porque outra pessoa poderia estar pregando uma coisa mais séria. Então eu quero pregar com temor e tremor, para voltar para casa consciente de que anunciei o Evangelho e não anunciei outra coisa que não é o Evangelho.
Por outro lado, quando eu fizer isso, eu tenho também que estar atento, porque eu posso ser alguém que está pregando outro evangelho que não é o evangelho de Paulo. Então eu quero primeiramente, humildemente, me colocar como alguém que diz: olha, Carlinhos, toma cuidado, porque você também pode pregar o evangelho que não seja de Jesus. Mas aí qual é o critério que eu utilizo para não pregar outro evangelho que não do Jesus de Nazaré? Eu tenho a vivência de Jesus e a primeira geração de discípulos. E para mim aí está o eixo. O crivo para a gente perguntar se nós estamos pregando o evangelho que vai para além do evangelho de Jesus de Nazaré é olhar para Jesus de Nazaré e a primeira geração de discípulos. Então, por exemplo, olha uma coisa que me alegra, minha esperança ainda, né? Jesus diz: no meu reino os menores serão maiores e os maiores serão menores. Claro que ele não está falando em estatura, eu estou aqui brincando, né? Mas assim, ou seja, o cara que é poderoso na sociedade, no reino de Deus, ele é menor. E o maior é menor. Os últimos são primeiros, os primeiros são os últimos. Por isso, meu irmão, eu queria te parabenizar. Quando você disse assim: as crianças vão ficar perto dos pais. Não, pode sentar até aqui em cima. Que iniciativa bonita. Porque é exatamente assim. Porque na sociedade criança não paga a conta. Como criança não paga a conta, ela pode ficar fora do tempo correndo. Ela pode ficar em qualquer lugar. Ela não paga a conta, ela não tem conta bancária, ela não é produtiva. Aí a gente não valoriza a criança. Não valoriza a criança. No reino de Deus, Pedro também quis fazer isso. Pedro disse: vamos tirar as crianças porque elas fazem barulho, estão atrapalhando. Jesus: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Como é que é na nossa sociedade? Na nossa sociedade a gente chama para frente quem tem título, quem tem boa conta bancária. Pode observar em qualquer reunião: chegou o senhor fulano de tal, a gente queria chamar para o senhor sentar aqui. Aqui está o fulano de tal, que no evangelho, sabe onde é que ele fica? No último banco, e quem vem para frente é o mais pobre. Tiago fala sobre isso. Tiago diz assim: quando vocês se reúnem, vocês chamam quem tem anel no dedo e roupa de luxuosa para sentar à frente e põe o pobre no último banco. Ele diz: no reino de Deus é o contrário. O pobre fica no primeiro banco e o rico fica no último banco. É porque Jesus não gosta de rico? Não é porque rico tem dificuldade de entender o evangelho. Rico quer andar de jegue? Quer nada. Jesus andou de jegue. Rico quer andar com o pessoal da desprezível Nazaré e da pequena Belém Efrata? Quer não. Agora, tem alguns ricos que Deus converte, o coração dele muda, e quando ele chega perto do mais pobre, ele se sensibiliza e ele descobre que o pobre está mais perto de Deus do que ele. Então não significa que o rico também não tenha chance. Tem, mas não é a regra, é a exceção. O Barnabé na Bíblia é a exceção. O acadêmico na Bíblia não é a regra, é a exceção. O Paulo de Tarso, o acadêmico, o cara que ia para a universidade, não é regra, meu irmão. A regra no Evangelho era Pedro, Tiago, João, esses homens simples, essas mulheres simples. A regra no Evangelho é vocês. Eu estou feliz aqui porque eu estou num ambiente onde possivelmente nós estamos mais perto do Evangelho do que os outros ambientes. Possivelmente. Possivelmente. Qual é o equívoco? O equívoco é nós acharmos que a igreja de Cristo é a melhor. No momento que nós acharmos que a igreja de Cristo é a melhor das igrejas, damos ruim. Aí nós pioramos. A igreja de Cristo não é a melhor das igrejas. Deixa eu dizer para você que é da igreja de Cristo, que a igreja de Cristo não é das melhores. Tá certo? Também não é das piores. A igreja de Cristo é uma igreja composta de homens e mulheres com suas limitações, que resolveram confiar no Jesus Cristo de Nazaré, e ponto final, só isso. Inclusive queria dizer para você, se Deus por sua misericórdia, por sua graça fizer milagre e lhe curar, pode ficar certo que não foi eu, foi ele. Porque o máximo que eu posso fazer é atrapalhar. Se houver algum milagre, alguma cura, eu não vou ganhar um tostão com isso, porque não fui eu, foi o Jesus Cristo de Nazaré. Então eu não vou ter chance de puxar seu dinheiro, de fazer manipulação, de não sei o que, de arrancar alguma coisa de você, porque se acontecer alguma coisa extraordinária aqui, foi Deus que fez e não eu. E nem estou dizendo que vai acontecer, porque Deus que sabe se acontece ou não. Se acontecer, foi Ele, ponto final. Se você se converter, foi o Espírito Santo que convenceu você. Se você for convencido dos seus pecados, da justiça e do juízo, foi Deus que fez isso com você, meu querido e minha querida. Então esse texto de Paulo diz assim, de Paulo aos Gálatas, ele diz: se alguém pregar outro evangelho que vá além do evangelho que eu vos tenho pregado, seja anátema. Quando é que a igreja de Cristo pode deixar de pregar o evangelho? Quando ela achar que ela é a igreja. Ela não é a igreja, ela é só uma das expressões. Tão falha e tão limitada como outras expressões. Na nossa igreja, nossa denominação, o poder político dela gravita entre o Ceará e o Rio Grande do Norte.
Aí de 2 em 2 anos tem eleição. Aí o pessoal do Ceará fica, essa é a vez da gente ganhar. A gente se junta, põe o fulano e tal, aquele negócio todo. Aí uma terça-feira ia ter uma reunião, me chamaram para reunião. E honestamente eu tinha muita coisa para fazer. E aí eu percebi na conversa de corredores que um dos temas é como é que a gente ia se organizar para ganhar da turma do Rio Grande do Norte. Aí eu me lembro, estava ali, eu fiquei meio chateado, porque eu tinha muita coisa para fazer, mas assim, fui lá e fiquei ficando para a reunião, fiquei para a reunião. Quando a reunião foi começar, um dos líderes disse assim, Pastor Carlinhos, o senhor podia orar pedindo Jesus para estar presente entre nós e para abençoar a nossa reunião? Eu disse, sou doido não, rapaz. Pedir Jesus para estar no negócio que nem eu quero ficar. Esse negócio é ruim, Jesus não quer ficar nisso não, camarada. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Como é que eu vou chamar Jesus para uma coisa que Jesus vai brigar comigo? Jesus vai dizer, meu filho, você não quer ficar, que você acha que esse negócio é ruim. Você ainda quer ficar nisso? Ainda vai me chamar? Meu querido, o que é que eu estou querendo dizer? Orar em nome de Jesus não significa chamar Jesus para fazer as bobeiras que a gente quer fazer. Orar em nome de Jesus é orar por aquelas coisas que Jesus diria para nós, eu ponho a mão no fogo com você. Eu estou dizendo uma frase que não é versículo, mas se você for para a Bíblia tem um versículo parecido com isso. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que é que Jesus está dizendo? Eu só ponho a mão no fogo com você quando aquilo que você falar for coisa da vontade de Deus. Certo? Então, meus queridos e minhas queridas, Paulo está dizendo, se alguém prega outro evangelho que vá além daquele evangelho que eu tenho pregado a vocês, que isso seja anátema. Deixa eu ir mais adiante, porque pode ser que você esteja pregando outro evangelho, ou vivendo outro evangelho, ou pagando por outro evangelho que não do Jesus de Nazaré. Eu vou pedir desculpa se alguém participa desse tipo de atividade, mas eu quero ir para casa com a consciência tranquila. Eu quero morrer tranquilo. Eu decidi na minha vida o seguinte, quando Deus colocar no meu coração alguma coisa, eu quero ir para casa tranquilo. Fui lá na igreja do... Desculpa, Cláudio, não te apresento. Esse aqui é o irmão meu. Eu estou aqui porque esse camarada me trouxe. Isso é uma pessoa muito especial, né? Esse cara me trouxe até aqui. E eu fui na igreja dele. Foi domingo passado que eu estive na tua igreja? Eu tive domingo passado na igreja desse meu irmãozão. E eu estava falando sobre uma coisa muito séria, que é uma palavra que você conhece, que faz parte da cultura brasileira, que se chama suborno. Uma coisa é corrupção e a outra coisa é suborno. A corrupção... Você pode fazer corrupção em grupo ou você pode fazer sozinho. Por exemplo, um funcionário público pode ser corrupto, pegar dinheiro que era do povo, pegar para si, e ele pode fazer isso em grupo ou sozinho. Mas suborno não. Suborno tem que ter um interlocutor, tem que ter uma pessoa do outro lado. Você vai no seu carro, aí puxa para além da velocidade que precisava, o guarda ali pega, aí você para ali e você fica assim, eu suborno ou não suborno, né? Aí você assim... Dou um jeito ou não dou? Né? Às vezes não, às vezes é o cara que cria uma situação, porque ele pensa assim, ele já cria uma situação de você estar no estacionamento errado. Aí ele já cria a situação para ver se você dá uma gorjeta para ele. É porque ele do lado de lá ele é subornador e acha que você é subornável. Então assim, para ter suborno tem que ter duas vias, tem que ter um lado de cá e um lado de lá. Um amigo meu vinha num táxi em São Paulo, pegou o táxi, aí percebeu que o rapaz que estava sentado dirigindo o taxista, o motorista, o taxista, ele percebeu que ele era de uma igreja dessas que o pessoal fica pagando a conta. E aí chegou e tal, conversando, conversa vai, conversa vem. Aí ele disse assim, o senhor é da igreja mundial? Ele disse, sou da igreja mundial. Aí ele disse, o senhor paga bem a conta? Paga todo mês. Por isso que eu pedi desculpa se tem alguém desse tipo de movimento, mas eu quero ser muito honesto, porque isso não é mais uma questão de cultura, é uma questão teológica, é uma questão de percepção sobre Deus. Aí ele disse assim, pago. O senhor ouviu as denúncias que o Edir Macedo fez com o Valdemiro? Aí ele disse assim, eu vi. E o que é que o senhor acha? Acho que os dois são safados mesmo. E mesmo assim o senhor continua pagando a conta? Paga, eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção, não quero saber como é que eles são, eu quero a minha bênção. Sabe o que é isso? Eu acho que Deus é tão subornável quanto eu, então eu quero pagar e ele vai ser subornado. Gente, isso não é mais uma questão de cultura de suborno, isso é uma questão de achar que Deus é subornável. Meu querido e minha querida, o dinheiro que você oferece para Deus, Deus vai continuar sendo o mesmo. A conta bancária de Deus continua a mesma. Continua a mesma. Deus não é subornável. Então não aceite esse tipo de pregação, que isso não tem a ver com o Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Se Deus vai curar você, é por uma única coisa, é por causa do nome do Jesus de Nazaré. Não precisa pagar a conta de ninguém.
Se algum dia você me ver fazendo isso, por favor, peça a Deus para me levar para... Aliás, nem manda para o céu não, manda para o inferno logo. Porque um cidadão desse não é sério. Não é sério, gente. Isso não é gente séria. Isso não é gente séria. Isso não é gente séria. Isso não é gente que tem temor a Deus. Isso não é gente que tem respeito pelas pessoas. E sabe de onde é que vem isso? Isso vem de uma crença, eu espero me explicar bem. Isso vem de uma crença chamada de crença de que o sacerdote ou agente mágico agrega valor aos objetos. Há uma crença na religião que para mim é a crença mais terrível. É a ideia de que quando o sacerdote ora por um objeto, ele agrega valor ao objeto. Então se é água, ele ora pela água, ele agrega valor à água. Se é sal, ele agrega valor ao sal. Só para você ter uma ideia. Quanto é que custa um quilo de sal aqui na Quixaba? R$1? R$1, né? Vocês compram, né? Por R$1, né? Compra por R$1, tá certo? Compra por R$1. Se eu pegar um pacote de 1 quilo, dividir em 10 pacotinhos de 50 gramas, eu faço uma oração por eles, e se uma pessoa colocar R$1, eu vou dizer que o cara tem uma fé pequena. Você tem uma fé muito pequena, só R$1. Ou seja, eu vou conseguir com 1 quilo de sal fazer R$20. Se você está em crise, pode começar esse negócio que vai dar dinheiro, meu querido. Você vai sair da sua crise econômica. Agora, imagina só, eu sou um cara assim meio carismático, tenho um jeito de falar legal, com essa cara de Frei Damião, sabendo fazer esse negócio, eu ia ganhar muito dinheiro no Nordeste, gente. Sabe por que eu não ganho dinheiro com esse negócio? Porque eu tenho temor a Deus e respeito às pessoas. Eu queria animar você, meu querido e minha querida, não use dinheiro para pagar esses charlatões e a quem faz negócio com a religião, porque isso não é negócio sequer com o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus não dá para a gente fazer negociado. O Evangelho de Jesus, Deus colocou o Evangelho de um jeito tão maravilhoso que não dá para negociar. Imagina você dizer, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me e pague mais 50. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, e se o perverso bater na face, entrega a outro e dá mais 50. Duvido que o pessoal estivesse seguindo a Jesus. As pessoas seguem a Jesus porque as pessoas querem um milagre fácil. As pessoas seguem a Jesus porque elas se permitem manipuladas. Para você seguir Jesus, sabe o que vai acontecer com você? Você tem que ser um marido mais íntegro e mais fiel. Você quer seguir Jesus, você vai ter que ser uma esposa mais íntegra e mais fiel. Você quer seguir Jesus, você vai ser um pai mais bondoso e mais misericordioso com seus filhos. Você quer seguir Jesus, você vai ser um filho que ama mais seu pai e sua mãe. Você quer seguir Jesus, Deus vai transformar a sua vida e você vai ser um cidadão onde as pessoas vão olhar e perceber a sua vida com mais dignidade e com mais beleza. Aliás, nós temos hinos aqui muito bonitos hoje à noite, que é esse hino sobre adoração. Que quero adorar. Você sabe o que é adorar? Adorar é uma coisa muito bonita na Bíblia. Adorar é permitir que o outro perceba Deus a partir do seu testemunho. Sabia que isso aqui é adoração? Adoração é quando alguém percebe a beleza de Deus em sua vida. Ou seja, o outro percebe e a sua vida é que adorou a Deus. Ou seja, quando é que existe adoração, por exemplo, pensando num casal? É quando a esposa olha e diz assim, Deus é muito bom. Olha o marido que Deus me deu. Ou seja, quando a vida do marido é tão bonita que a esposa se lembra de Deus. Quando a vida da esposa é tão bonita que ele se lembra de Deus. Ou seja, Cláudio, você vai ser um cara que adora a Deus quando a sua esposa disser assim, Deus é muito bom, olha o homem que Deus me deu. Ou seja, você é um cara tão legal que aí ela se lembra de Deus. Existe adoração quando, pelo seu testemunho e pela sua vida, alguém se lembra de Deus. Sabia que isso aqui é adoração? Por isso que a adoração não é só cantar. Você pode estar cantando aqui à frente e a mãe de olhar e dizer assim, que menina hipócrita, eu sei como é que ela é lá em casa. Você pode estar na igreja cantando e o filho no banco dizendo, meu Deus do céu, como que meu pai é hipócrita, que ele está falando um negócio que ele não vive. Adoração é quando alguém olhando para a sua vida percebe que Deus age através de você e aí se lembra de Deus por causa de você. Isso é evangelho. O evangelho é, e o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a glória do Pai. Isso aqui é evangelho, isso aqui é adoração. Ou seja, Jesus viveu de tal maneira que as pessoas viram a glória do Pai. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não é assim que o texto diz? Não é assim que a Bíblia diz? Lá em Mateus capítulo 5. E aí o que é que vai dizer mais? Para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Então você quer seguir a Jesus? Tira o inferno que está no seu coração. Você quer seguir a Jesus? Tira o inferno que está dentro da sua família.
Você quer seguir Jesus? Tira o inferno, aquela língua picante, fogo do inferno que põe labareda e que põe fogo numa grande seara, que quebra o relacionamento com os amigos e amigas e com as famílias. Eu queria hoje celebrar o aniversário da Igreja de Cristo aqui, 28 anos. Mas eu queria celebrar desafiando a igreja para ser mais seguidora do Jesus Cristo de Nazaré. Essa igreja tem uma complicação muito séria. Ela pôs o nome de Igreja de Cristo. E esse nome é muito sério, gente. Esse nome é muito sério. Nós estamos muito longe ainda desse nome. Para ser Igreja de Cristo, tinha que ser mais parecida com Jesus Cristo de Nazaré. Para ser Igreja de Cristo, tem que levar mais a sério o nome de Cristo. Tem que amar mais o Cristo e a vida do Cristo. Tem que ser crucificado por Ele. Para ser Igreja de Cristo, tem que ser assim. Honestamente, você não sabe da alegria que eu estou em dizer assim, tem que ser assim, e apontar para cá e dizer, com criança aqui na frente. Não sei se foi de propósito, se foi só por causa do espaço. Se foi só por causa do espaço, eu espero que esse passe a ser uma prática. Que bonito, gente. As coisas no Evangelho acontecem pelo avesso. Foi 26 minutos. Do jeito da sociedade. 26. A sociedade não. A sociedade tem um modelo e se nós não tomarmos cuidado, o que nós chamamos de mundanismo da sociedade passa a ser mundanismo da nossa comunidade. E aí, você vai querer ser reconhecida pelas curvas do seu corpo. Você vai querer ser reconhecida pela exposição do seu corpo. E o homem vai querer ser reconhecido, especialmente o religioso, não só por causa de combater a curva do corpo das mulheres ou da maneira como elas se vestem, mas sem tomar cuidado daquilo que está na cabeça e no coração dele. Vou ver se eu me explico. Eu era pastor na igreja em Fortaleza, um cidadão me ligou, pastor Carlinhos, queria conversar com o senhor amanhã. Fui lá para conversar com ele, ele puxou uns 2, 3 assuntos, e aí ele, no quarto assunto que eu acho que era o mais importante para ele disse assim, o senhor viu como é que a irmã fulana de tal veio para o culto hoje à noite? Eu disse, não, eu vi que ela estava no culto. Você está se referindo aqui? Você não viu a roupa que ela estava? Aí eu disse, rapaz, eu vi a irmã, a roupa realmente eu não prestei muita atenção. O senhor não viu aquela blusa? Aí começou a descrever. E foi descrevendo. E descrevendo com detalhes. E descreveu com todos os detalhes de maneira assim muito ríspida, muito irritada. Aí ele bateu assim na mesa e disse, o que é que nós vamos fazer? Aí eu pus a mão assim em cima da mão dele e disse, o que é que nós vamos fazer com quem, meu querido? O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que teus olhos estão terríveis, cara. Você viu demais. Ou seja, enquanto algumas pessoas não querem ser reconhecidas pela integridade interior, pela beleza da alma e do coração, como diz o apóstolo Pedro, e preferem ser reconhecidos pelas curvas do corpo, alguns homens não percebem de que quando estão tratando do assunto, eles não estão tratando do assunto do que está do lado de fora, eles estão tratando do assunto daquilo que está dentro deles. E nem percebem. Por isso que o Evangelho não é simplesmente a nossa caricatura e a nossa estética religiosa. O Evangelho é, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem trevas, toda a tua interioridade estará em trevas. Se por acaso a luz que há em ti for em trevas, quão grandes trevas serão. O Evangelho do Jesus de Nazaré diz para você, meu querido e minha querida, que a amargura que você tem pelo irmão e pela irmã, a distância que você tem do irmão de uma irmã, se você não consegue perdoar, se você não consegue abraçar outra vez, se é assim que está a sua alma e o seu coração, o Evangelho de Jesus está dizendo que você já precisa de buscar reconciliação, porque você não está matando o irmão e a irmã, você está se matando. Quando nós repudiamos alguém, quando nós isolamos alguém, quando nós discriminamos alguém, na verdade nós não estamos matando a pessoa que nós discriminamos, nós estamos matando a nossa interioridade. Eu queria deixar uma lição aqui para os irmãos e as irmãs, baseado no Sermão da Montanha, de 4 aspectos das nossas relações. Eu falo isso rapidamente. Com os nossos irmãos e irmãs, Jesus diz, busque reconciliação. Ou seja, se você tem alguma dificuldade com um irmão, com uma irmã, deixa a tua oferta no altar e vá reconciliar-se com o irmão e a irmã. Então, para você gravar bem, com os irmãos e irmãs, o que é que a gente busca? Reconciliação. E se você tem um entrever, uma dificuldade com o inimigo, negocia com ele no caminho antes que isso chegue na mão do juiz. Então o que Jesus está dizendo é assim, com os irmãos e irmãs, reconciliação.
Com o cidadão comum, busca negociação. Conversa com ele no caminho, antes que isso vá para a mão do juiz, porque na mão do juiz a decisão não é por causa do juiz, é por causa das complexidades das decisões. Na hora você vai perder, o advogado ganha do lado, o advogado, e vocês vão perder. Então busca negociação. Com o opositor ou inimigo, se porventura você tem, Jesus manda interceder. Jesus diz assim: foi dito aos antigos, amarás os seus amigos e odiarás os seus inimigos. Ele diz: eu porém vos digo, ame os seus amigos e ore pelos seus inimigos. Com os irmãos, reconciliação. Com o cidadão comum, negociação. Com os inimigos, intercessão, oração por ele. E com o perverso? Aí com o perverso tem outra alternativa. Deus diz assim: se o perverso bate na face, entrega a outra. Se ele pede a túnica, ou toma a tua túnica, entrega também a capa. Você diz assim: não, se o irmão bater na face, entrega a outra face. Não, o irmão não se espera que ele vai bater na face do irmão. Se o irmão bater na face do irmão, ele não era irmão, ele era um perverso com capa de irmão. Ou no mínimo ele ficou louco e a gente tem que levar para o hospital, que o cara está numa crise aí, psicoemocional, e aí foi agressivo, né? Mas a Bíblia fala que quem bate na face do outro é o perverso. Se o perverso bate na face, entrega a outra face. Se ele toma a túnica, entrega também a capa. Se ele põe a arma na cabeça e diz assim: entrega a moto, aí você diz: amigo, inclusive com capacete e tudo, pode levar. É isso que Jesus está dizendo. Se ele põe a arma na cabeça e diz: entrega o carro, você diz: olha, inclusive eu comprei um computador bem novinho, um laptopzinho, está aí um iPod, um tablet, comprei um tablet, está aí, está no banco traseiro, leva com tudo. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: a sua vida é mais preciosa do que os seus bens. Com os irmãos, com o cidadão comum, com os opositores e inimigos, intercessão. E com o perverso, cautela. Cautela. Porque a sua vida é mais preciosa do que os bens que você possui. Agora, se com o perverso eu preciso ter a cautela, porque a minha vida é mais preciosa do que os bens que eu possuo, imagina com os irmãos e irmãs, imagina com seus familiares. Então você que tem algum bem, você que tem alguma coisa, cuidado para não fechar a mão para os seus filhos. Porque se com o perverso a minha vida é mais preciosa do que os bens, imagina com seus filhos. Imagina com a sua esposa. Imagina com as pessoas de casa. Certo? Isso é evangelho, gente. Isso é evangelho. Sabe como é que você sabe que você está vivendo o evangelho? Nós machos, que eu vou falar aqui para os homens da nossa região. Você sabe que você está servindo o evangelho quando você chega em casa e percebe que a sua esposa está cansada e você vai ajudá-la naquilo que nós chamamos de tarefa das mulheres. Não é tarefa das mulheres, não. É tarefa de quem tem mais força, de quem tem mais resistência. Se você pode trabalhar com ela, ajuda. Aí o pessoal vai olhar e dizer: rapaz, esse homem é diferente. Ele trata a esposa como gente, como ser humano. Ele trata com respeito. Sabe quando é que você segue o evangelho? Quando seus filhos e suas filhas, digamos que estejam na igreja, aleluia, quando eles estão na igreja. Foi bonito ouvir a irmã Aureliana falando hoje, irmão Palhares, sobre os filhos aí, todos aqueles que se aproximaram dele, todos assim de alguma maneira, aqueles mais perto, das famílias aqui, como que esses jovens foram protegidos de promiscuidade, como eles foram protegidos de tanta maldade, como foram protegidos de tantas coisas, estão aí vivendo a beleza do Jesus Cristo de Nazaré e a beleza da vida, né? Que legal. Pode ficar tranquila, querida. Criança me encanta. Não se preocupe não. Se ele estiver perturbando vocês, um dia eu estava pregando lá na igreja na Aldeota e tinha uma senhora e a criança chorando. E quando a criança chorava, me veio à memória um texto que dizia assim: e Deus ouviu o choro da criança. E o texto foi tão forte na minha cabeça que eu fiquei assim, quase que esquecendo a pregação para ver o que era o choro daquela criança. E a irmã ficou constrangida, pegou a criança no braço e foi saindo. Eu disse: não, por favor, não saia não, porque eu não quero entender o choro da criança, porque disse que até Deus interpretou o choro da criança. Então eu queria entender esse riso dessa criança, né? Eu queria ter interpretação de línguas, interpretação de qualquer coisa para entender o que é que ele está falando. Fica tranquilo. Para mim esse é o evangelho, esse é o espaço do evangelho. Não cabe em religião criança brincando assim, rindo, sabia? Porque religião é burocrática. Religião tem um poderoso com o microfone na mão que diz assim: chora, por favor. Religião que é burocrática. Evangelho é vida. Vida de idosos, de criança. Por isso que os idosos também cabem na igreja. Por isso que as idosas deveriam também cantar. Certo? Então, assim, pessoal, se alguém pregar outro evangelho,
não acolha, porque Paulo diz, se for um evangelho para além do que eu tenho pregado, isso sirva de nada. Dizem que a melhor palavra quando alguém está falando demais é quando ele diz para terminar. Só que o meu para terminar é um pouco mais prolongado. O que é o evangelho? O evangelho é a chegada do Jesus Cristo de Nazaré, invadindo a sua vida, invadindo você e transformando você num ser humano mais parecido com Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o evangelho. Como é que isso acontece? Pelo poder e graça do Espírito Santo. Ninguém aqui vai conseguir sozinho ou sozinha ser transformado de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré, a não ser pelo poder do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Ser transformado de glória em glória até a imagem do Jesus de Nazaré. Deixa eu dizer uma coisa para você. Decida hoje à noite ser alguém da multidão ou ser discípulo de Jesus. Mateus faz essa distinção muito claramente. Mateus diz que a multidão segue a Jesus porque a multidão quer o milagre. E ele escreve dizendo, Jesus, vendo as multidões como ovelhas sem pastores, se compadeceu delas. E a multidão segue a Jesus porque a multidão quer uma coisa legal, quer um milagre, quer uma coisa extraordinária. E por favor, Jesus é bom de milagre, já fez milagres aqui com muitos de vocês. Eu vi milagres acontecendo aqui nessa comunidade. E se a gente fosse pedir aqui a quantas pessoas para contar algum milagre, alguns teriam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A multidão segue a Jesus só por causa do espetáculo e do milagre. O discípulo não. O discípulo segue a Jesus mesmo diante da cruz. O discípulo segue a Jesus mesmo diante do sofrimento. Tem uma história bíblica que está nos 4 evangelhos. Eu acho essa história muito bonita, que todos vocês conhecem. Que é Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixes e alimentando a mais de 5.000 pessoas. O João pega essa história, João o evangelista, pega essa história no capítulo 6 do seu evangelho e faz dessa história algo extraordinário. Ele aproveita da história não para falar do milagre, mas para falar de Jesus. Ele conta o milagre e coloca Jesus viajando para o outro lado do mar de Tiberíades. E quando chega no outro dia, a mesma multidão que comeu pão e que comeu peixe, vai também para onde Jesus estava. A multidão vai. Quando a multidão chega, Jesus olha para eles e diz assim, vossos pais comeram maná no deserto, pão que perece. É como se Jesus dissesse assim, e vocês comeram pão ontem, que também se acaba. Aí ele diz, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele começou a falar de si. E disse que não ia multiplicar pão, nem ia dar peixe para ninguém. Sabe o que aconteceu? Você já leu esse texto direitinho? Diz que a multidão foi embora. E ficou um grupo pequeno. Como Jesus não fez milagre, como Jesus não fez nada de extraordinário, todo mundo foi embora desencantado. Não, esse negócio não é bom não. Não serve, não tem nem milagre. Só tem Jesus. É muito pouco, né? Só Jesus. Muito pouco. Aí ficou um grupo pequeno, aí Jesus olhou e disse, vocês também não querem ir embora? Sabe o que é que o Pedro disse? Senhor, não é para onde, é para quem iremos nós? Que legal. Isso faz uma diferença muito grande, porque a questão não é a geografia, é a pessoa, é o relacionamento. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então você tem que tomar a decisão hoje de ser da multidão ou ser discípulo de Jesus. O discípulo também pode desfrutar dos milagres, mas o discípulo também pode passar pelo sofrimento e mesmo assim terá um compromisso profundo com Jesus Cristo de Nazaré. O discípulo passa pelo Getsemane, o discípulo vai até o Calvário. Mas deixa eu dizer uma coisa ou outra para você. Você pode decidir ser seguidor ou ser um devoto de Jesus. E aí eu não tenho um texto bíblico para isso. Eu tenho uma historiazinha simples que aconteceu comigo. Eu moro numa cidade perto de Fortaleza chamada Calcaia. Eu moro aí tem mais ou menos uns 5, 6 anos. E aí eu me aproximando de alguns vizinhos, falando com um, com outro e tal. Um senhor que é comerciante identificou que eu sou pastor. E, de novo, desculpa se tem alguém do mundo católico. E aí ele era um católico muito praticante. Quando percebeu que eu era pastor, aí ele resolveu colocar algumas barreiras assim na minha aproximação com ele. Quando eu me aproximava lá no comércio dele, aí ele se isolava, não falava, ficava meio distante. E um dia, coincidentemente ou providencialmente, era muito cedo, ele estava sozinho no comércio. Aí eu cheguei e disse, bom dia, seu fulano. Ele, bom dia, queria lembrar ao senhor que eu sou devoto de São Benedito. O que é que ele quer dizer com isso? Queria lembrar ao senhor que o senhor não fale nada não, que eu já estou decidido. Aí eu, tudo bem. O senhor é devoto ou seguidor? Aí ele disse, faz diferença?
Faz. Ele, como assim? Eu digo, faz diferença. O devoto gosta do santo, admira o santo, faz oferenda ao santo. O devoto fala do santo para outras pessoas. E o seguidor não. O seguidor faz o que o santo faz. Vive como o santo vivia. Aí eu disse, eu não sei se eu conheço o São Benedito tanto quanto o senhor, mas até onde eu sei, ele era um homem de muita devoção, era um homem de muita dedicação pelas pessoas. Aí eu expliquei, os franciscanos, por exemplo, eles são de um tipo em que se ele recebe uma doação, na cabeça dele assim, lá na frente tem alguém mais pobre do que eu, o que eu recebi eu vou dar para alguém. Então os franciscanos fazem um voto de pobreza, eles não possuem nada. Então como o senhor não é franciscano, o senhor não precisa vender a empresa do senhor. Mas se o senhor é devoto do São Benedito, o senhor teria que vender pelo menos a metade, porque eles eram pessoas que queriam viver um estilo de vida simples. Então eles não eram pobres na miséria, mas eram pessoas que tinham um estilo de vida simples. Aí o senhor está falando uma coisa muito séria, eu digo, é sério o que eu estou dizendo. Aí, quando eu terminei de falar, eu disse assim, o senhor me fez pensar. Eu vou pensar se eu sou devoto ou se eu sou seguidor. Eu fiquei todo feliz, botei o velhão no canto da parede, né? Deixei o homem prensado, fui embora todo feliz. Dei partida no meu carro, aí quando eu dei partida no meu carro, aí a minha vertente pentecostal vai lá e você, meu filho? É meu devoto ou meu seguidor? Aí, camarada, eu me vi apertado. E eu descobri naquela ocasião que eu estava mais para devoto de Jesus do que seguidor de Jesus. Admiro Jesus, gosto de Jesus, falo de Jesus para os outros, digo como é que é o Jesus, mas Jesus não me chamou para ser seu devoto, Jesus me chamou para ser seu seguidor, para andar como ele andou, para viver como ele viveu. Igreja de Cristo, e aí quando eu falar aqui Igreja de Cristo, eu estou me referindo a Batista, a Presbiteriana, a Assembleia de Deus, a qualquer outra denominação independente, qualquer outra, estou me referindo, se você leva consigo esse nome de seguidor do Jesus Cristo de Nazaré, viva de tal maneira, meu querido e minha querida, que as pessoas se encantem com a sua vida, que os seus vizinhos admirem demais você, que o seu marido seja encantado por você, que a sua esposa seja encantada por você, que os seus amigos e amigas olhem assim, olha, é com uma pessoa que... Quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo porque eu seja assim, eu sou alguém que o Espírito Santo tem cativado e eu quero responder. É a cativação do Espírito Santo, eu peço a Deus que me dê graça para responder isso bem. É, assim, é o caminho, é o jeito, né? Eu espero que a gente consiga. Eu queria hoje à noite animar a Igreja de Cristo na Quixaba, aos pastores, aos líderes, nesse ambiente de charlatanismo, nesse ambiente onde os líderes se tornam arrogantes e prepotentes, sejamos seguidores do Jesus de Nazaré. Entre a carruagem e o jegue, eu queria animar vocês e a mim a optarmos pelo jegue. Entre a multidão e o deserto, eu queria animá-los ao deserto. Entre o palácio e a manjedoura, eu queria animá-los a se aproximar da manjedoura. O palácio no Evangelho não é oportunidade. Para a instituição é oportunidade. Para a denominação Igreja de Cristo, ser amigo do prefeito, é oportunidade. Ganhar terreno, bancada, telhado. Para o Evangelho é ameaça. É uma ameaça. Pode observar, os magos do Oriente vão no palácio, perguntam se eles sabem de alguma coisa, os caras não sabem de nada. E aí o poderosão só faz assim, quando vocês acharem esse menino, me avisem. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito e foram até onde estava a criança. E um anjo aparece e diz, não voltem mais pelo palácio, senão o menino é eliminado. O que é que aconteceu? O cara faz um cálculo, deve ter dado mais ou menos 2 anos, eu tenho que matar esse menino, ninguém me disse nada, vou mandar matar as crianças de 2 anos abaixo. Não é terrível? Não é terrível? Você quer seguir o Jesus de Nazaré, meu querido? Amém? Então deixa eu dar uma boa notícia para você. Você pecou? Fez besteira? Pisou na bola? Alguma imperícia na vida? Deixa eu dar uma boa notícia para você. Jesus perdoa você. Você quer seguir o Jesus de Nazaré? Você que a vida estava complicada, sem esperança? Ele diz o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para tirar os presos da cadeia. Jesus veio para quem não tinha mais jeito nessa sociedade. E aqueles que pensam que tem jeito, só vão ter jeito se encontrarem com Jesus de Nazaré.
Porque às vezes quando você pensa que tem jeito, não é o jeito do Jesus, é o jeito da sociedade. Aí você pensa que a vida está arrumada. Não está não. Não está não, meu querido. Porque você não só é pecador porque fez besteira. Você é pecador porque você potencialmente é capaz de fazer besteira na vida. Eu não sou pecador porque eu fiz ou não fiz. Eu sou pecador porque eu potencialmente posso fazer as mesmas besteiras que outros fizeram. Nós queremos ser seguidor do Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria desafiar você. É um desafio que eu quero fazer. Quero fazer a igreja de Cristo, principalmente porque estou dentro de casa. Não usem mais linguagem de violência, nem música beligerante, nem de violência no contexto brasileiro, porque o Brasil tem violência contra a mulher, violência contra a criança, violência de trânsito, violência de assalto. E quando a gente chega na igreja, aí a gente pensa que não vai encontrar violência, está o pessoal cantando: peguei meus inimigos e os atravessei. Linguagem de violência. Posso pisar na tropa e saltar a muralha. Pisar em tropa, gente. A não ser que você queira evangelizar nos presídios, que os caras estão doidos para pisar na tropa e saltar a muralha. Então, vai cantar isso para eles que eles vão gostar. Violência, gente. Vamos acabar com a nossa linguagem de violência. Acabou. Acabou. Nós somos filhos do príncipe da paz. E o príncipe da paz é pacificador. E os seus filhos são reconhecidos filhos de Deus porque são pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos dizer juntos? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventuradas pacificadoras, porque serão chamadas filhas de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você quer ser reconhecido como filho de Deus? Filho de Deus? Seja um pacificador. Seja um pacificador. Que Deus abençoe seu coração, meu querido e minha querida. Queria lhe animar a ser um seguidor de Jesus de Nazaré e não mais um devoto. Queria lhe animar a ser um discípulo e não mais só um número na multidão. Queria lhe animar a ser uma pessoa que vive a vida do Evangelho de maneira mais intensa e mais profunda. Está me vindo aqui uma historinha na cabeça, eu vou contar. Posso contar? É rapidinho. Vou contar. Eu disse que ia terminar faz tempo. Eu disse que o meu terminar não é rápido. É um tipo de conclusão muito... É tipo livro hegeliano, livro alemão. O livro alemão, ele tem uma introdução de 600 páginas e o livro é só 50. Então o meu é o contrário. Assim, a primeira parte é 50 páginas, o resto 600 páginas. Antes de ir para Angola, trabalhei em Angola, período da guerra, foi muito difícil. Antes de ir para Angola, eu comprei um Golzinho azul. Um amigo meu que era da Assembleia de Deus Bethesda, trabalhava com venda de carros. Aí ele me ligou: Carlinhos, rapaz, a Associação de Médicos aqui do Ceará comprou 2 Gols para fazer um bingo. E aí houve uma assembleia e a assembleia não aprovou o que a diretoria fez. E esses caras estão com esse carro há mais de um ano aí, e ninguém usou, é carro 0 km, mas tu vai comprar com o preço do carro de um ano usado. Então é muito mais barato. Aí eu me lembrei de você e tal, eu findei comprando. Comprei aquele Golzinho, meu primeiro carro 0 km, um Golzinho azul, que inclusive veio aqui algumas vezes. Eu estou lá no meu Golzinho azul, um dia lá em Fortaleza, chego lá no bairro da Aldeota, um dia de sábado de manhã, e eu não percebi, quando eu parei o carro, eu não percebi, aproveitando assim a sombra de um prédio, eu não percebi que os pedreiros estavam chapiscando, aquela maquininha que tinha de chapiscar com cimento o prédio, eu não percebi que eles estavam chapiscando, fui lá, fui resolver meus problemas. Quando eu cheguei, que eu olhei meu carrinho, estava todo cheio de cimento. Cheio de cimento. E aí com aquele sol quente, o cimento passei a mão já seco, eu digo: gente, eu vou correndo em casa ver se eu consigo tirar esse cimento. Corri, cheguei no jardim, peguei a mangueira, comecei a tirar o cimento, não consegui, tirei uma parte mais grossa, ficou muito cimento, fui almoçar, aí sento com minha esposa e digo: Dinha, segunda-feira eu levo aí numa oficina de polimento e resolver esse problema. Aí minha filhinha pequenininha, tinha cerca de 7 anos, 8 anos, ouviu a conversa, não disse nada, estava com a priminha dela lá em casa, a André, filha do pastor Costa Nando, e aí estavam as duas lá em casa e tal. Aí eu fui dormir aquela sonequinha depois de almoço, e eu notei as duas fazendo barulho, como que quisesse de fato me acordar. Até que eu findei acordando, minha filha percebeu que eu estava acordado. Ei, pai, tem uma notícia legal. O que foi, filho? Tirei o cimento todinho do teu carro, pai, eu e a Dedé. Como assim? Lavamos o teu carro. Mas como é que vocês conseguiram tirar o cimento? Não, a gente pegou, cada uma pegou uma faca de mesa. Gente, eu fui olhar meu carrinho, não tinha cimento, mas também quase não tinha pintura.
E aí eu dei um abraço nela. Valeu, filha, que legal. Coração partido. Que legal. Nós vamos comer pizza hoje à noite. Ó, não vou arranhar o carro de vocês, do pai de vocês para ganhar pizza não, né? Nós vamos comer pizza hoje à noite. A gente vai comer uma pizza e tal, né? Aí um dia, estava ali nas tapioqueiras, conversando em família, ela, minha esposa, ela já tinha 13 anos. Pai, eu hoje sei o que é a pintura de um carro. Eu sei o que é que eu fiz com o teu carro naquele dia. E eu e ela somos assim, de uma amizade muito legal, de muita confiança. Ela conversa comigo, tudo. Ela hoje é casada, já tem um filhinho. Mas sempre fomos muito amigos. E na adolescência ela abria o coração, falava de tudo. Aí ela, sabe por que é que eu acho que a gente tem essa confiança toda? Coisa simples. Eu acho que aquele negócio de eu ter arranhado o teu carro todo dia, tu me deu foi um abraço e à noite nós fomos comer pizza. Eu aprendi a confiar em ti, pai. Que legal, filho, deve ter sido, foi isso mesmo. Outra coisa, ela é muito prestativa. Ela quer servir a todo mundo. E o que ela quis fazer foi me servir. Ela não queria arranhar o carro. Ela queria lavar o carro. E com a cabecinha de criança, arranhou o carro todo. Eu poderia ter inibido a capacidade de servir que estava introjetado naquele coraçãozinho. Eu poderia ter inibido isso e hoje ela não seria a mesma pessoa. Meu querido e minha querida, seus filhos e suas filhas valem mais do que seus bens. Seus filhos e suas filhas valem mais do que sua religião. Seus filhos e suas filhas valem mais do que sua igreja. E a igreja só será importante para seus filhos e suas filhas e para você quando a igreja for uma igreja relevante e significativa que faça a diferença para você e para a sua família. Eu acho que Limoeiro deve ter muitas dessas comunidades que são relevantes, que têm homens sérios, mulheres sérias e que podem fazer a sua família ser uma família mais bonita. Que Deus abençoe a todos e a todas. Vou para casa em paz. Espero que o seu coração tenha sido abençoado. Espero que a sua vida tenha se consolidado. Se você é alguém que está visitando a igreja ou alguma igreja evangélica, ou tem uma igreja que você considera que é séria, tem algum líder que é perto da sua casa, procura o pessoal, diz, olha, eu quero ser seguidor do Jesus de Nazaré, queria que vocês aqui me ajudassem. Então digamos que você está aqui com a gente, mas a sua comunidade é mais distante daqui, e você conhece o líder da comunidade e sabe que é gente séria, se aproxima dele para aprender a Bíblia, para aprender do Evangelho e para seguir o Jesus de Nazaré. E nós aqui, os irmãos e as irmãs que se dizem e se confessam seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré, deixa que a sociedade veja isso a partir da sua vida e a partir do seu testemunho. E aí começa a falar de Jesus só quando alguém perguntar e disser que você é diferente. Enquanto não, se você não tem nada para as pessoas admirarem, fique calado, para não atrapalhar quem está com a vida bonita e vai falar do Evangelho para as pessoas. Vem para cá, senão começa a pregar de novo, que eu estou muito empolgado hoje à noite aqui com você.